Olá, amigos. Olá, amigas. Hoje nós falaremos sobre os deficientes mentais e a loucura na visão espírita. Ressalto que a edição que nós usamos do Livro dos Espíritos é a segunda edição, editada em 1860, quando se usava naquela época a palavra deficiente mental. Hoje nós utilizamos a palavra especial, né? Então, a gente tem que entender que ao longo da história, as palavras vão mudando, vão evoluindo, né? Vão se adequando melhor ao pensamento humano de cada cultura. E nós vamos falar sobre esse tema que está entre a questão 371 a 378 do Livro dos Espíritos. Vamos falar também um pouquinho da 258 a 260 como um complemento a essas questões. Iniciando a pergunta 371, Kardec pergunta aos espíritos: tem algum fundamento dizer que a alma dos deficientes mentais é de natureza inferior? E a resposta é o que todos nós já sabemos, né? Nenhum fundamento. Nenhum fundamento. Eles são almas humanas, não raro mais inteligentes do que supomos, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Aí vem a pergunta: por que uns nascem perfeitos e outros com deficiência? Há uma passagem bíblica interessante, né? Apresentaram um homem cego de nascença a Jesus e perguntaram ao mestre: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais deles para que ele nascesse assim? E Jesus responde: nem ele e nem os pais deles, mas foi para que se manifestasse nele a bondade divina. Veja como Jesus impressionava nas respostas, né? Por que não foi ele? Quando Jesus falou, não foi ele, ele é aquela persona, aquela pessoa naquela existência, porque ele já tinha nascido cego. Então, naquela existência, não, ele não errou. E foi os pais dele? Também não foram os pais dele, porque os pais nos fornecem alguns genes da altura, da cor da pele, né? A nossa fisionomia, mas o nosso caráter, que é moldado pelos pais, é para isso que a gente passa a nossa infância, né, e a nossa adolescência junto a eles, mas ele é inerente, é intrínseco à nossa própria evolução. Então vejam bem, nesse caso, quando Jesus disse que não foi ele, é óbvio que não foi ele naquela existência, e também não foi o pai dele, os pais dele, né? Mas por que Jesus falou que foi para que se manifestasse nele a sua bondade e a sua misericórdia? Que foi mais uma chance que Deus deu a ele para que ele retornasse ao mundo físico, para que ele pudesse se ressarcir dos erros que ele fez em outras encarnações e assim quitar os seus débitos. Na questão 372, Kardec pergunta: que objetivo visa a providência ao criar seres como os loucos e os deficientes mentais? E a resposta é: os que habitam corpos deficientes mentais são espíritos sujeitos a uma punição. Guarda bem, punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Então, veja bem, quando eu falei para vocês verificar bem punição, porque naquela época eram as palavras que eram usadas. Deus castiga, Deus pune, existia essa ideia no meio religioso, né? Mas se os espíritos respondessem hoje, eles não ia falar assim, não é punição, né? Mas sim um processo educativo. Então, a pessoa vem naquela condição, não como uma punição, mas como um processo educativo para que ele pudesse lapidar os seus defeitos, o seu orgulho, o seu egoísmo, o ciúme, a vaidade, a avareza e assim por diante. Na questão 372A, Kardec pergunta:
Não há, pois, fundamento para dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Essa pergunta também é fácil, né? É óbvio que os órgãos influenciam sobre as nossas faculdades. Se a gente não tem os órgãos vocais perfeitos, a gente não consegue falar. Se nós não temos os cones, os bastonetes aqui no nosso olho, a gente não consegue ver. E assim por diante, né? E a resposta é: nós nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem ainda muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são elas a origem destas. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, veja bem, o músico é o ser pensante, o espírito. E o violino, por exemplo, é um instrumento. Se o violino não for bom, ele não consegue fazer uma boa música. É como nós. Um espírito tem uma boa oratória, mas se ele reencarna num corpo deficiente do ponto de vista vocal, ele não consegue expressar essa oratória dele, né? Na questão 373, qual será o mérito da existência de seres que, como loucos e os deficientes, não podendo fazer nem o bem e nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E a resposta é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. É como um preparo, né, que a gente diz, para as próximas reencarnações. Eles vêm nesta condição para frear os seus impulsos vis, burilar, como já dissemos, orgulho, egoísmo, a vaidade, o ciúme, a avareza e assim por diante. Na 373A, pode assim o corpo de um deficiente mental abrigar um espírito que tenha animado um homem muito inteligente, um gênio, em precedentes existência? Olha que a resposta interessante. Sim, o gênio se torna por vezes um flagelo, quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios, muitas vezes, têm muito que espiar. Imagina vocês, as pessoas daquele grupo que produziram a bomba atômica, que dizimou a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Olha o comprometimento que eles contraíram com aquele invento. Eram pessoas muito inteligentes, verdadeiros gênios, mas eles terão que ressarcir desses erros, desses equívocos que eles cometeram. Na questão 374, na condição de espírito livre, tem o deficiente mental consciência do seu estado mental? Quer dizer, o espírito livre, no sono, por exemplo, no transe, em que o espírito deixa o corpo físico e sai, né, para passear, sai para fazer visitas ao mundo espiritual, mas sempre ligado ao corpo físico através do cordão de prata. E a resposta é sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que impedem o seu voo são prova e expiação. E a outra, 375. Qual na loucura a situação do espírito? Então, tem um espírito desencarnado e tem um espírito como alma, quando ele está encarnado. Então, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Quando ele encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Se perde os olhos, obviamente, ele não consegue ver. Se perde os órgãos da voz, ele não pode falar. Se perde os órgãos da audição, ele não ouve. Porque quando encarnado, ele necessita desses órgãos sensitivos. Mas quando desencarnado, não. O espírito, através do perispírito, ele se vê por toda a sua superfície, vamos assim dizer. Quando encarnado, nós temos os órgãos localizados, a visão, né? A boca, o ouvido e assim por diante. Na questão 375A, a pergunta é: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Imagina um espírito desorganizado, né? A gente nem sabe qual é a matéria que compõe o espírito. As pessoas falam, não é matéria, porque é matéria e espírito, né?
matéria e princípio inteligente. Mas alguma coisa esse princípio inteligente é. É que faltam palavras para que a gente possa entender aqui no mundo terreno, né? Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E a resposta é exatamente. Mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria também atua sobre o espírito, dentro, obviamente, de certos limites. E que pode acontecer impressionar o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Então, o que vocês acham? Imagina um espírito, ele fica aqui 50, 60, 70 anos encarnados, sem poder falar, por exemplo. Então, esse físico vai influenciar o seu psiquismo e, obviamente, vai influenciar o seu espírito. E a gente tem que entender que essa influenciação do meio externo, ela depende muito da evolução espiritual. Imagina vocês um espírito bem primitivo. A influência material, a influência do meio, é muito grande em cima dele. O espírito dele, o ser pensante, ele tem um livre-arbítrio, mas bem pequeno. Ele é quase que empurrado pelo meio em que ele vive. Nós já estamos numa condição mediana, eu diria que 50% das nossas atitudes é exatamente escolha do nosso espírito, mas 50% é influência do meio externo. A pessoa com quem nós vivemos, o meio onde nós estamos, né? Algumas decepções que ocorrem, alegrias de outro lado, mas nós somos muito influenciados ainda. E à medida que nós evoluímos, nós chegamos a um ponto que nós dominaremos toda a matéria. Aí nós não teremos mais a influência da matéria. Jesus é o exemplo. Jesus dominava toda a matéria. Portanto, ele não era influenciado pelo meio em que vivia. Então, quando as pessoas falam assim, mas Jesus pegou os vendilhões do templo e deu pancada para todo lado, Jesus chorava constantemente, tudo balela. Jesus dominava totalmente a matéria, né? Não tinha nada disso, era ele, o ser pensante, que comandava, né? Nós ainda somos influenciados, né? Na questão 376, Kardec pergunta, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E a resposta é, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de se manifestar livremente, donde procurar na morte um meio de quebrar esses laços, essas amarras, esses grilhões. E na questão 377, a pergunta é, depois da morte física, né? O espírito do deficiente mental se ressente do desarranjo das suas faculdades quando encarnado? E a resposta é, ele pode ressentir durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria. Como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançar o sono. É isso, tem pessoas que desencarnam nem sabem que desencarnou. Às vezes, quando a gente acorda, a gente não sabe se está acordado ou se está dormindo. No plano espiritual, quando a pessoa desencarna, ele entra numa certa perturbação. Imagina vocês, a pessoa que ficou aqui 50, 60 anos, uma deficiência mental. Ele vai demorar algum tempo para se recuperar. Na questão 378, a última questão desse bloco, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e como ele não teve a compreensão de tudo o que passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se colocar a par de tudo. Como nós dissemos, ele vai depender de um certo tempo para entender tudo o que aconteceu com ele e se ver livre daquele psiquismo. Tem pessoas que amealham alguns inimigos aqui na Terra e quando desencarna, ele continua com aquele psiquismo, perseguindo essas pessoas. São os processos obsessivos, né? E nesse segundo bloco, tem mais 4 questões que nós vamos tentar explicar que tudo isso não é por acaso. Existe um objetivo, né, para tal ocorrência. E a questão 258, questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá
no curso da vida terrena, isso também é uma questão bem fácil, né? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que é de passar. E nisto consiste o seu livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Não são outros que delegam isso. Somos nós que escolhemos, na maioria dos casos, né? Há casos em que o Espírito vem de uma maneira compulsória. Mas na maioria dos casos, somos nós que escolhemos. E na 258A, Kardec era astucioso, né? Mas não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo. Você vê que ele volta a falar no castigo. E os Espíritos respondem, dando ao Espírito a liberdade de escolher, porque nós que escolhemos, nós que planejamos no mundo espiritual o que nós vamos passar aqui. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiverem. Então é isso. Deus não impõe. Nós fazemos nosso planejamento e aí passamos a ser responsáveis por tudo que acontece conosco, né? Então não adianta falar que Deus castigou, que o nosso anjo da guarda tirou férias. Somos nós, as nossas atitudes, que faz com que muitas vezes a gente passe por tantas adversidades. Na 259, no fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e as buscamos. E a resposta é, não, todas não, pois ninguém pode dizer que havia previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Veja que interessante, né? Nós fazemos um planejamento, nós temos as linhas mestras, mas as minúcias vai depender do nosso comportamento. E a última questão, a 260, só para deixar claro que nada acontece por acaso, é como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? E a resposta é, forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente dada à prática do roubo. Imagina vocês, a pessoa tem uma tendência a roubo. Ele volta ao mundo espiritual, acha que já aprendeu, ele já sabe que roubar é um delito. Então ele vai ter que vir numa família onde há essa possibilidade de roubo. Porque se ela vem no meio que todo mundo é honesto, ele não consegue provar a si mesmo que ele já sanou aquele problema. Então assim nós notamos que tudo está dentro da proposta do nosso planejamento, das nossas escolhas. O local que reencarnamos, as situações adversas que encontramos, os familiares, os amigos e tantos outros. É um planejamento que transcende a nossa percepção física. Mas, independente de qualquer situação, o caminho a seguir é sempre o mesmo. É o caminho que nos conduz à prática do bem e que devemos fazer no limite das nossas forças. Que interessante, né? Será que a gente luta no limite das nossas forças para fazer o bem? Ou a gente faz o bem às vezes aqui, às vezes acolá, às vezes não estamos importando muito com isso? Façamos uma reflexão. E para concluir, a deficiência mental é uma escolha do espírito. Ele sabe que as consequências dessa encarnação é para trabalhar melhor o seu psiquismo, para frear um pouco os seus desajustes, para retornar em uma outra oportunidade mais preparado para uma existência de progresso, de educação, de evolução. Nada ocorre por acaso. Abortos espontâneos, deficiências físicas ou mentais e tantas outras sempre têm o mesmo objetivo: fazer com que o espírito, o ser pensante, melhore na senda evolutiva, quer seja nessa existência, quer seja preparando para as próprias reencarnações, uma vez que todos nós estamos submetidos à lei do progresso. E essas ocorrências visam sempre o cumprimento desta lei inexorável, a que estamos submetidos, mas sempre dentro da bondade e da misericórdia divina. Pensemos nisso
e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.